Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Estamos também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir pelo YouTube/TV Sete Lagoas. A você que está conosco no YouTube, não deixe de viralizar a nossa entrevista, enviar aí também para seus amigos, seus colegas, seus parentes. Estamos também no nosso aplicativo e também nas Smart TV. É só você baixar o seu aplicativo e colocar lá como você faz no Netflix. Você pode fazer agora também com a TV Sete Lagoas. A gente sempre trazendo grandes entrevistas. Hoje vamos falar de cultura e uma cultura viva da nossa cidade. Eu estou recebendo aqui a Priscila Horta e também a Lena Eva. Nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante, um lançamento que acontece nessa semana, um curta-metragem que faz parte aí também desses projetos que foram aprovados na Lei Paulo Gustavo do ano passado. E, olha, um filme muito bacana para você assistir, que conta uma história bonita, né? Viagem da Dona Altiva. E eu estou com ela aqui, né? Essa atriz sete-lagoana que está com uma performance linda nesse curta-metragem, e também a Priscila Horta, que está como diretora, né? Ela que criou esse projeto, e nós vamos discutir e falar sobre ele. Sejam bem-vindas. Eu sempre digo aqui, Priscila, quem for mais velho fala primeiro. Fica à vontade. Que ótimo. É a senhora, né? Sou eu. Parece que a senhora tem 45? 45. Nossa, eu vou trazer uma caixa de bombom para ele, Priscila. Aproveita que estamos na Páscoa, né? Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Santiago. Obrigada a você, obrigada às pessoas que estão nos assistindo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui e muito feliz por estar fazendo parte desse projeto da Priscila, que é um projeto lindo, e eu acredito que as pessoas vão gostar muito. Ah, que bom. Que projeto e tanto, hein, Priscila? Viagem da Dona Altiva. Conta uma história linda de Sete Lagoas, né? Obrigada, Santiago. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Lena, por estar aqui. Obrigada pelo apoio. Obrigada à sua audiência. Eu quero mandar um abraço a todos. E é um projeto lindo, né? Um projeto feito com muita alma, com muito coração, né? Com muita vontade de registrar Sete Lagoas de alguma forma. E aí a gente vai contar um pouquinho dessa história aí da Dona Altiva. Isso aí, que bom. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que tem site, e-commerce, rede social, faça contato com a 5bits, está aí o endereço. Você entra, conversa com o pessoal online e eles vão atender você muito bem, tá? Lembrando que esse programa também, na sexta-feira, a gente exibe ele na Com Brasil, canal 28 da Oi e também da Sky, para todo o Brasil. Não é muito legal levar as coisas de Sete Lagoas para fora. E você que é de fora, aquele abraço da gente aqui de Sete Lagoas. Gente, nós tivemos uma participação muito interessante o ano passado, né? A Secretaria de Cultura, ela teve um trabalho muito interessante, convocando as pessoas para que pudessem fazer os projetos, né, na Lei Paulo Gustavo. Um dos que foram aprovados na sessão curta-metragem, né, foi esse que a Priscila escreveu, e teve também algumas ajudas aí, né, Priscila? Quem mais participou e como é que foi escrever esse projeto? Sim, nós tivemos o apoio aqui da TV Sete Lagoas, é importante dizer, né? Com a edição de vídeo, com a gravação, com a filmagem, direção de filmagem. O Celso Martinelli como roteirista e pesquisador, foi ele que fez a pesquisa dos detalhes do que iríamos apresentar dentro desse curta-metragem. A Lena Eva como protagonista, fazendo o papel da Dona Altiva. O Diego Breik fazendo o papel do Gustavo dentro dessa história, né? O apoio do Circuito Turístico das Grutas, do Jornal 7 Dias, da Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, da Prefeitura de Sete Lagoas. Então, a gente, do Espaço Cultural Ponto de Cultura Ovorini, também gostaria de deixar aqui agradecer, porque há uma cadeia, né? Que para a gente fazer cultura, a gente precisa estar colaborando e cooperando uns com os outros para a gente conseguir entregar o nosso trabalho. Esse projeto foi escrito para a Lei Paulo Gustavo, como você disse, uma proposta de curta-metragem, para a gente registrar
é um pouco da história do Beco dos Repolhos, que é um berço cultural de Sete Lagoas, né? Ali é onde a maioria das guardas de Moçambique, de Congado, se apresentam, né, nas festas de folclore. É onde o folclore pulsa, né, em Sete Lagoas. Ali surgiu as primeiras guardas. Ali surgiram as primeiras guardas. Então, o Beco dos Repolhos é um espaço aí que hoje recebe carnaval, que hoje recebe festas, que sempre levantou bandeiras e que a gente viu que haveria uma necessidade de registro disso no audiovisual para que outras gerações tivessem acesso também a essa história do Beco dos Repolhos. E ali a gente tinha uma personagem viva, né? A gente tem até hoje um personagem vivo que é o Senhor Manuel, e tinha uma personagem viva que era a Dona Native. E essa Dona Nativa, ela já foi homenageada em alguns festivais, ela recebeu uma pintura em homenagem, ela já foi homenageada em disco, ela já foi homenageada em música, e como para fazer uma referência a ela, né, não a história dela, porque não foi essa a nossa intenção, foi a história do Beco dos Repolhos, mas para fazer uma referência à Dona Native, a gente criou essa personagem Dona Altiva, que é uma rainha de Moçambique, de Congado, envolvida aí na cultura, que vai receber uma homenagem e o seu neto querido vai buscá-la para receber essa homenagem. Durante essa viagem, eles desenvolvem um diálogo ali de afeto, de carinho e de registro mesmo do que é, de como funcionava e de como está hoje o Beco dos Repolhos. É um curta, eu coloquei assim que é um curta experimental, porque é nosso primeiro curta-metragem, tanto como produção, como direção, como atores, né? Então, a gente precisava ter essa liberdade para trabalhar, mas inspirado, né, nas histórias reais do Beco dos Repolhos, onde foi o trabalho de pesquisa e de roteiro do Celso Martinelli. Eu tenho certeza que, para nós, é um registro importante para a nossa cidade, para a cultura de Sete Lagoas. Sim. Olena, você, a gente sabe que já tem essa vocação para o lado artístico, né? Mas como atriz, o que você me diz dessa participação sua? Olha, como atriz é a primeira vez, né? E foi muito gostoso fazer, muito gostoso. Durante a filmagem, estava assim muito tranquilo. Eu me senti muito tranquila. Espero que o resultado final tenha ficado bacana. Acredito que ficou bacana, sim, porque o texto era muito envolvente, um texto muito carinhoso, muito carismático, muito gostoso de fazer. E foi feito com muita leveza tudo. Então, eu achei muito importante. Foi a primeira vez, espero que se repita, que foi tão bom que eu espero fazer mais. Sim, é interessante a gente poder, através de uma lei, né, federal, dar a chance da gente até se descobrir também, né? Porque nossa cidade é uma cidade que a parte artística pulsa muito. Mas, às vezes, você tem um talento e ele nunca foi ofuscado por nada. Nesse caso aí, você foi convidada, né? Eu acho que, até com relação à história, né? Algo interessante de participar também para você estar falando um pouco do que você vivenciou, né? Porque eu acredito que o que está lá, né? Na história, na narrativa, né? Do Beco dos Repolhos ao longo dos tempos, a gente vivenciou ele também em outras regiões da cidade, né? Sim, com certeza. Eu não sou de Sete Lagoas, né? Eu sou de Tocantins, na zona da Mata de Minas, mas quando eu ouvi o roteiro, eu me remeti à minha infância, sim. Porque o que está escrito lá, eu passei muito daquilo com minha avó. Tá? Então, foi assim, para mim foi até um resgate de história, da minha própria história, tá? Que eu vivi com a minha avó isso, a história do Beco dos Repolhos. Então, foi muito interessante. Eu acho que acaba sendo um documentário mesmo, muito interessante, muito envolvente. Ele não está aqui, mas você pode falar por ele, né? O break também parece que
sentiu totalmente à vontade e feliz em participar, né? Muito à vontade. E a nossa conexão foi uma coisa, assim, impressionante. Porque eu não o conhecia, eu fiquei conhecendo no dia que a gente se reuniu para discutir o texto. E o nosso encontro foi um verdadeiro encontro de almas, porque parecia que eu já o conhecia há muito tempo. Engraçado que eu pensei que você fosse vó dele mesmo. Olha só, tá vendo como é que são as coisas? Né? Eu estou falando, gente, porque eu participei na edição do vídeo, então eu assistindo ali as cenas, eu achei que fossem parentes mesmo. Não. A gente se conheceu um dia antes da filmagem. Olha. Né? Então foi assim um encontro muito bacana, um encontro de almas. Que legal, hein, Priscila? Essa emoção que eu estou falando, do que eu imaginei, né, de que parecia que realmente fossem parentes, isso está também intrínseco ali dentro do texto, né, que foi muito bem escrito, né, pelo Celso, né? Na verdade, a gente trabalhou muito para ser um texto, um filme, um curta muito carinhoso, sabe? Quando eu conversei com os atores a primeira vez, assim, com eles dois juntos, né? Que a gente conversou individualmente, depois a gente se reuniu para falar sobre o texto. Eu falei assim, olha, a coisa mais importante desse filme, para mim, é registrar o carinho do neto pela sua avó e da avó pelo seu neto. Eu quero que esse seja aquele neto preferido, sabe? Porque a gente sempre tem, não preferido de preterir os outros, mas a gente tem uma identificação, um neto muito carinhoso, eu quero uma avó muito carinhosa, eu quero um neto muito... Eu quero que esse carinho fique muito explícito, porque a partir dessa relação é que a história vai desenrolar. Para mim, a relação mais importante, né, do filme, do curta, é essa relação de neto com a avó, esse amor, essa devoção desse neto pela avó e esse carinho da avó pelo neto. Então, esse foi realmente um guia para a gente escrever o texto. E aí, a partir disso, eu conheço a Lena já há algum tempo. A Lena é carinhosa, é contadora de história, ela tem um jeito, né, amoroso de lidar com a vida, de lidar com as pessoas, de lidar comigo. Ela sempre foi muito amorosa comigo. E eu achei que não teria, assim, sem saber, eu escrevi o personagem para Lena. E o Diego foi me apresentado, é daquelas gratas surpresas também, eu não conhecia, ele foi sugerido pelo Eric Pinguim, do Ovorini, que me sugeriu o Diego, e eu também topei, gostei dele, achei que encaixou direitinho. Ele também nunca fez um curta. Eu falei assim, não, então vamos todo mundo ficar à vontade para a gente poder fazer, para a gente poder experimentar, para a gente poder errar, para a gente poder corrigir, né? Para que a gente aprenda também. É interessante. Helena quer ser convidada para fazer outros filmes, eu quero produzir outros filmes também depois disso. Porque eu fui muito feliz no dia fazendo, sabe? Eu me senti muito bem. E tem um filósofo da atualidade, Clóvis Salgado, que ele fala assim, você tem que estar feliz fazendo aquilo no ato. Se no ato você está se sentindo bem, quer dizer que aquilo ali pode ser que tenha sido feito para você. E no ato a gente estava muito bem, né? Como a Lena disse, estava leve, estava tranquilo, com toda a tensão e pressão que existe, porque a gente tem que entregar um produto final. Então, a gente sofre também essa tensão, essa pressão. Eu vou comentar aqui, né, com a nossa audiência que a gente participou junto, eu também participei, e é muito interessante a gente comentar alguns detalhes mesmo, para você ver que é um projeto feito com uma lei de incentivo que ela possibilita, né, uma grande descoberta, né, numa situação que é muito séria, que é muito importante, porque você tem que entregar aquilo ali de forma como está escrita no projeto, mas ao mesmo tempo isso abriu possibilidades, né? Eu, por exemplo, eu atuo em televisão há muitos anos, há 15 anos mais ou menos, né? Mas eu não tinha participado ainda, né? Eu tinha estudado isso, né? Mas ali na participação mesmo eu não tinha participado. E é interessante que algumas coisas acontecem, como, por exemplo, o carro teve um problema, estragou, e a gente teve que parar para consertar o carro, né?
E aí, assim, o trajeto, né, do início de escrever o projeto, depois de passar na Lei Paulo Gustavo, né, depois de organizar, de convidar as pessoas, de ir para loco para poder fazer a gravação, é muito interessante. Então, assim, querendo ou não, é importante mandar esse recado para quem está por trás disso, né, Priscila? Olha, isso é maravilhoso para as pessoas aprenderem a fazer algo que elas nunca fizeram. Sim, né? sim. É maravilhoso para descoberta de talento, descoberta de novas possibilidades, né, Priscila? Exatamente. A gente já esteve envolvido com cultura, né? A gente sempre esteve envolvido com a arte de alguma maneira, com o audiovisual, mas a gente teve essa possibilidade de experimentar fazer um filme. Fizemos um curta-metragem, vamos entregar para Sete Lagoas e para o mundo, né? Um curta-metragem, ele é acesso gratuito, YouTube democratizado. Eu quero mandar aqui, que eu não posso esquecer, um abraço para o Sérgio Pererê, que gentilmente nos cedeu a trilha sonora para a música linda, né? Pro filme. São duas canções lindíssimas dele, que casaram, sabe, com o nosso sentimento, com o que a gente quer passar. Mandar um grande abraço para o Sérgio Pererê e meu agradecimento pela generosidade dele. E é isso, Tiago, eu acho que a oportunidade que a gente teve de aprender um novo ofício dentro daquele ofício que a gente já fazia de cultura e de arte é maravilhoso. E nós vamos fazer mais, né, Helena? Se vamos. Agora eu vou escrever mais filme para a Helena. Eu estou aberta, porque a experiência foi maravilhosa. Eu já trabalho, né, com artes, que eu sou artista plástica. Então, mas essa experiência foi assim, foi ímpar, sabe? Foi maravilhosa. Sim. Contadora de história, né? Sou contadora de história, mas assim, ficar de frente da câmera e incorporar uma personagem foi muito diferente, mas foi muito prazeroso e eu aprendi muito. E Sim. quero continuar aprendendo. Né? Eu acho muito importante esse momento que a gente está vivendo, porque nós temos hoje a internet como saída, né, de vários conteúdos, né, Priscila? E eu até tive aqui, dentro da Lei Paulo Gustavo, também fazendo uma entrevista com quem foi aprovado nos projetos. Eu quero registrar isso também, que foi muito importante. E a gente teve aqui uma dupla, duas garotas que são estudantes, né? Elas estudam cinema, uma em BH, outra no Rio de Janeiro, e eu percebi que elas falaram sobre a questão da produção audiovisual, que Sete Lagoas está muito atrasada ainda, né, com relação às altas produções, mas nesse caso é muito importante registrar também que com a saída que a gente tem hoje, não é só autoprodução, né? Você pode produzir até com celular, você pode produzir com a câmera pequena, você pode criar uma história do seu bairro, da sua cidade, né? Você pode criar uma situação, né, que é fictícia completamente e criar e colocar para as pessoas, que as pessoas hoje elas querem conteúdo, né? Agora, quando você tem uma história, como Sete Lagoas tem várias histórias, o registro é muito importante. Eu queria que vocês falassem um pouco desse registro da história do Beco dos Repolhos. Como é que vocês desenvolveram isso, né? E a importância disso para quem vai assistir. Porque muita gente sabe que existe o Beco do Repolho, mas não sabe a história dele, né? Quem mora ali perto, tudo bem, mas e o resto da cidade, né, Priscila? O Beco... Na verdade, Santiago, desde quando eu comecei a trabalhar com cultura, eu sempre me vi envolvida ali com o Beco, as histórias do Beco, porque, como eu disse, ali é berço da cultura popular de Sete Lagoas. Então, quem trabalha com a cultura tem que ir lá beber daquela fonte, tem que ir lá naquelas festas, tem que participar, tem que comer daquela comida, daquele pernil, daquele feijão, tutu, que é feito ali. Sabe que no filme a gente até cita assim, os alimentos, né, como a fartura de alimentos ali no Beco dos Repolhos, um ajudando os outros e tal. Então, quando eu pensei na proposta, eu já tinha essa inclinação, né, de levar,
de trabalhar a serviço do registro dessa cultura popular. E é o que eu venho fazendo, né? Eu venho fazendo, junto com o Circuito das Grutas, que é nosso parceiro, registro de frango com cachaça, doces e quitandas. A gente vem falando de rotas. Já há 8 anos eu acompanho, sou parceira do Circuito das Grutas. E a gente sempre levando isso para o interior mesmo das cidades, dos municípios. Fizemos rota de cultura em Jequitibá, de cultura popular em Jequitibá. Participamos de várias festas de folclore de Jequitibá. Então, assim, eu venho a serviço disso. E aí, a proposta. Então, o Celso Martinelli é jornalista, eu propus ele de fazer a pesquisa e roteirizar isso para mim. Fomos um dia lá no Beco dos Repolhos, sentamos no boteco. Você quer lugar melhor para você saber a história do que boteco? Porque boteco bem na esquina ali, né? Sentamos como quem não quer nada e começamos a bater papo com as pessoas. O Celso já tirou um caderninho do bolso, já começou a anotar. Eu já comecei a fazer umas imagens ali, uns vídeos daquele ambiente para a gente ter aquilo guardado. E, a partir dali, a gente foi realmente para outros pesquisadores, historiadores de Sete Lagoas, pegar alguns detalhes, né, da história, para a gente conseguir juntar tudo que era preciso, que a gente achava que seria importante colocar, registrar no filme, dentro dessa história, né, da avó e do neto, para que a gente conseguisse registrar o máximo de coisas possíveis ali do Beco dos Repolhos. E aí aos poucos mesmo, eu falo que é uma gestação, né, o projeto. Todo projeto que eu faço, eu tenho essa sensação de estar gestando, até o incômodo mesmo de estar gestando. Passo por alguns momentos de dificuldade dessa gestação, mas para a gente conseguir, porque na hora de colocar ao mundo, a gente quer ter orgulho do filho da gente, né? E isso é um filho que eu coloco, mais um filho, né, que eu coloco no mundo em formato de projeto. É você pegar uma ideia totalmente abstrata que está e transformar aquilo num produto. Então, quem trabalha com isso, artisticamente falando, e aí eu estou falando de teatro, de peça, de artista plástico, de moda, como eu já fiz, quem trabalha com isso vai entender o que eu estou dizendo, porque começa com uma ideia, sabe? Então você é nada, mas que ao mesmo tempo é tudo, e você consegue materializar aquilo, na verdade, dessa vez materializando como um filme, mas poderia ser como uma peça de teatro, poderia ser como uma roupa, poderia ser como uma peça de artes plásticas, como um quadro. Eu acho que trazer a arte, fazer arte é isso. É trazer um pouco da ideia para o concreto, para que outras pessoas possam desfrutar ali da sua inspiração, né? E que a gente não está sozinho nessa inspiração, né? A gente está aí sendo amparado, guiado através tanto da espiritualidade quanto dos amigos da gente, dos companheiros, das pessoas pessoas que aparecem para nos ajudar ao longo do caminho, né? E o lançamento, né? Na quarta-feira? Quarta-feira, dia 23 de abril, dia de São Jorge. Depois é que eu descobri que São Jorge que marcou essa data para mim, porque o negócio ficou assim. Falei, gente, olha São Jorge marcando a data, Ogum, né? Marcando essa data para mim. 19 horas no Ovorine, Centro Cultural, na Rua Santa Bárbara, lá no Garimpo. Então, a gente disponibilizou alguns ingressos no Simpla, que se esgotaram rapidamente. Os ingressos da equipe, eu vou chamar ali pessoalmente a comunidade para quem quiser assistir conosco, será um prazer, né? A gente está fazendo ali para a comunidade e logo depois o filme vai para a TV Sete Lagoas, fica acessível aí para todo mundo assistir, para a gente compartilhar bastante. Parece que a gente vai programar às 8 horas da noite. Ótimo. Né? 8 horas ao vivo na TV Sete Lagoas e ao vivo e também simultâneo no YouTube. Tanto você pode assistir num como no outro, né? Um filme, né? Ele deve durar aí em torno de
15 a 20 minutos, né? E você vai poder assistir e curtir essa história aí do Beco dos Repolhos, né? Com a nossa linda artista aqui que participou pela primeira vez. Você vai ver que parece que ela é artista há muito tempo, né? De participação em filmes, né? Eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem também para todos, né? Sobre essa participação nossa, sobre esse filme. O que vocês podem me dizer sobre isso? Olha, Santiago, eu falo o seguinte, eu acho que as pessoas devem ver sim, porque vão ter uma surpresa muito grande e vão estar vendo a importância, né, da gente preservar a história da cidade. Eu vou falar nossa cidade, porque eu já me sinto Sete Lagoana, já moro há muito tempo. Então, preservar essa história é muito importante. Eu conhecia o Beco dos Repolhos de ver, mas eu não sabia da riqueza de detalhes que ele guardava. E acredito que muitas pessoas também da cidade não saibam disso. E eu acho muito importante. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Assistam. Comecem a conhecer Sete Lagoas, porque é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que guarda uma quantidade muito rica de cultura. Então, não percam, assistam. Vocês vão gostar. Eu quero até sugerir, Priscila, porque quando meu filho estava fazendo a faculdade, eu cheguei a ajudá-lo em alguns trabalhos de escola. E uma das coisas que a gente pesquisou na época, eu ajudei ele, foi sobre aquele imóvel que tem ali da Praça da Estação. Sim. Aquilo ali tem uma riqueza, né? Que, na verdade, a gente tinha um trem de ferro que passava ali, né? O Museu Ferroviário. O Museu Ferroviário. E ali tem tanta história, né? A ligação dela com Boa Vista, por exemplo. Boa Vista foi um lugar encantador no passado, né? Com a boemia, principalmente, né? Que, na verdade, Sete Lagoas era quase que um centro de passagem, né? Todo mundo passava por aqui. É um outro local também que dá para fazer um documentário sensacional para contar a história dele, né? Talvez eu até tenha isso guardado em algum lugar, essa pesquisa, né? Mas é muito interessante esse resgate, né? Eu acho que esse resgate e também a documentação para ficar para a próxima geração, né, Priscila? De maneira lúdica, leve, né? A gente não pretendia fazer um documentário, porque o formato é diferente, mas acabou que ficou um filme de registro mesmo. Ele está contando uma história muito próxima da realidade, né? Com 2 personagens que a gente criou. E é importante, sim, Santiago. Eu acho que Sete Lagoas tem muitas histórias. Eu também não sou Sete Lagoano, mas moro aqui há quase 30 anos. Então, eu sou o Sete Lagoas. Sete Lagoas é a cidade que eu amo, né? De paixão, assim. E fiquei muito feliz. Quero saber se você ficou feliz de fazer, o que você achou de fazer, de participar, da experiência de fazer um curta. Agora eu que te pergunto, o que você achou de... Não, estou transbordando também de felicidade, né? A gente aqui, nossa equipe é pequena, mas a gente se desdobra aqui. Nós passamos de 3 projetos, né? Da Lei Paulo Gustavo, né? 2 podcasts e esse curta-metragem. E vai até o recado mesmo para a Secretaria de Cultura, agradecer eles, né, pelo apoio, né, na questão do nosso podcast. Nós tivemos um apoio muito grande, né, e também a gente sabe, né, da importância que é isso para a cidade, né. Logicamente vão vir aí novos editais, é importante que a gente fique ligado, né, e para que outras pessoas possam participar também, né, que outras pessoas possam descobrir o seu talento, né? Descobrir que é possível fazer um projeto, né? Só tem que tomar cuidado para não ficar aquela ciranda ali, só alguns que possam participar. Por quê? As pessoas vão se aperfeiçoando, vão aprendendo como fazer um projeto e ser aprovado. Então tem que tomar cuidado também, que lá no edital possibilite que pessoas novas também, né? Que não vão saber tanto, que também possam participar. Senão você cria um rótulo, né? Só aquele tipo de pessoa que participa, né, Priscila? Você já esteve na secretaria, você sabe disso.
sim, a gente tem que possibilitar que pessoas acessem recursos, né? E eu acho que o governo federal tem sido muito feliz nos editais, nas orientações, onde as inscrições hoje em dia, dependendo do projeto, elas podem ser feitas até de forma oral, sabe? Se a pessoa chegar lá na secretaria e dizer que tem uma ideia, que tem uma proposta, ela pode encontrar esse auxílio para escrever esse projeto. Nesse momento, eu sei que não tem editais abertos, né? A gente está finalizando os editais, os projetos contemplados nos editais anteriores, mas em breve terão outros. Acredito que junho, julho, a secretaria deve lançar mais editais para a gente e entendendo que eu tenho certeza que eles estão pensando em estratégias para que outras pessoas, novas pessoas, alcancem esses recursos, a juventude, né, as pessoas que estão em formação, as pessoas que estão se formando também cheguem, e as pessoas que querem experimentar, que têm experiência, mas que querem experimentar novas propostas também cheguem a ter acesso a esse recurso. Eu acho que isso parte de um regramento do governo federal e eu tenho visto que ele tem sido muito feliz em facilitar essas inscrições, sabe? Para que a gente consiga chegar em mais gente com os recursos, principalmente esses municipais, né? Que é para chegar realmente na comunidade. Sim. E até porque, né, Priscila, tem pessoas mais velhas que têm dificuldade de estar lidando com a tecnologia, mas que tem histórias fantásticas para contar, né? Então, essa modificação aí no projeto é interessante, nos editais é muito interessante, sim. Sim, isso aí. O que eu aprendi, né, nesse processo todo aí é que o que mais vale a pena é a parceria. Com a parceria você consegue chegar longe. Não pense que sozinho você vai ser melhor e vai passar por cima de tudo. Não. A parceria faz com que você chegue mais longe, né? Agradecer a vocês, convidar você, né, a assistir aí na quarta-feira às 8 horas da noite, seja no canal da TV Sete Lagoas ou também no YouTube, né? E também participar lá no Espaço Alvorine a partir das 7 horas da noite. Muito obrigado, meninas. Obrigada, um abraço aqui para a Jamie. Isso, a Jamie também, né? Para a Joana, para o Celso, para o Diego, para vocês dois, meu agradecimento. Para o Sérgio Pererê, um abraço para ele também. Nosso agradecimento aqui, viu? Muito bom. Eu também agradeço a todos, agradeço a Priscila pela confiança. Eu até brinquei que eu não podia dizer não, eu não consigo dizer não para ela, né? Então, eu agradeço muito, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu e estou aí à sua disposição. Obrigada. Para o que você precisar. Obrigada, Santiago, e toda a equipe envolvida, né, que nos receberam assim com muito carinho e muita atenção. É isso aí. Agradeço a todos. Obrigado. Então tá aí, gente. A Viagem de Dona Altiva, você assiste às 8 horas da noite aqui na TV Sete Lagoas na próxima quarta-feira. Até o próximo Santiago Entrevista.